Afinal, quem é o ego? Quem eu sou no mundo? E será que eu sou a identidade e as crenças que eu tenho hoje? Então, muitas pessoas acabam me perguntando se eu acredito ser a pessoa que eu sou e de onde vieram todos esses meus questionamentos. Tudo começou no ano passado, quando eu comecei a fazer autodesenvolvimento. Nesse momento, eu comecei a entender um pouco mais sobre quem eu acreditava ser e sobre algumas crenças que eu acreditava que eu tinha de fato me libertado. Por exemplo, abandono materno, abandono paterno, coisas que eu sofri durante minha infância que tinham me tornado a pessoa que eu acreditava ser. A partir desse momento, eu comecei a me questionar sobre as minhas crenças, sobre os meus pensamentos. Comecei a entender que eu não era quem eu acreditava ser, ou na verdade quem tinham me contado que eu era, e tudo isso veio da identificação do personagem que eu criei mentalmente sobre mim mesma. E tudo isso vem de uma construção de identidade, né? Durante a nossa vida, a gente vai tendo experiências tanto boas quanto ruins, e a experiência ser boa ou ruim é uma coisa que depende muito, né? Mas todas essas crenças, tudo que a gente vai identificando como bom e ruim durante a nossa vida, vai moldando a nossa identidade e a nossa identificação com quem a gente acredita ser. E a partir disso, a gente entende que se eu posso construir algo, eu também posso reconstruir a partir do momento que eu tenho uma consciência de quem eu acredito ser e de quem eu realmente sou em essência. Calma, Mari, eu não tô entendendo nada. Tá tudo bem. No começo eu também não entendia. E como é que você consegue saber se você está sendo manipulado pelo ego, por exemplo, né? A partir do momento que você tem sinais. Um dos sinais é quando a gente reage sem pensar ou fala sem pensar e logo depois se arrepende. Porque, nossa, não poderia ter falado isso, eu agi sem pensar. Porque provavelmente a taxa de você estar identificado aquele pensamento que gerou um sentimento é muito alta. Então, basicamente, você pegou essa sensação e esse pensamento, tomou como verdade, se apropriou dele, sem questioná-lo, e a partir disso teve uma reação que não é condizente com quem você realmente é. E outro sintoma, outro sinal, é você acreditar que sempre tem razão. Sabe? Ou provavelmente você conhece alguém que sempre acha que tem razão. Essa pessoa costuma não ouvir o outro, né? E ter razão ou não ter razão também é uma coisa muito questionável, porque quando a gente fala sobre ter razão, a gente fala sobre ter uma verdade absoluta de um ponto de vista, sendo que o meu ponto de vista, ele pode ser totalmente diferente do ponto de vista do outro, que também teve criações, tem uma identificação, tem crenças, tem tudo totalmente diferente de mim, que acredito ser o dono ou a dona da verdade. E você acredita que é possível acessar 100% da verdade? Porque para você acessar 100% da verdade, você teria que ser capaz de não dar significado a algo. E se você não dá significado a algo, é quando você vai direto no fato, no acontecimento, sem nenhum tipo de sentimento. E aí você vai literalmente na raiz do que aconteceu. Espero que você esteja me entendendo. Se não estiver, vá acompanhando os próximos vídeos que eu vou aprofundar sobre isso. E além desses dois pontos, que é precisar ter razão e também reagir sem pensar, a gente tem um terceiro, que é quando você está tão identificado que muda as pessoas, mas os padrões eles continuam sendo repetidos. Por exemplo, todo relacionamento que eu tenho, eu acabo
sei lá, que eu acabo brigando. Eu sempre brigo, eu sou uma pessoa muito reativa, sou uma pessoa passiva-agressiva, acontece muito, né? Acaba que todas as pessoas estão erradas, menos eu. E é um padrão. E será que as pessoas que estão erradas? Ou você que está repetindo o padrão e não tem consciência sobre isso? Porque o seu ego, e não é ego de vaidade, nem de egocentrismo, é o ego da identificação de quem você acredita ser, tá ali repetindo o padrão no modo automático. Porque um raio, ele pode ter caído 2 vezes no mesmo lugar, gente, mas cair infinitas vezes no mesmo lugar, a probabilidade é bem baixa. Então, se eu repito padrões e o raio cai novamente no mesmo lugar e são pessoas diferentes, a probabilidade de eu estar identificado com algo e estar repetindo padrão é realmente muito grande. O terceiro ponto aqui é quando a gente passa a olhar todas essas situações como observador, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que eu pergunto, mas você acredita que você é o seu pensamento? Ou a pessoa me responde que, como assim, que pensamento? Como se ela fosse a própria voz da cabeça dela. Ou então ela fica meio, tá, mas se eu não sou meu pensamento, quem sou eu? Ou ela fica com raiva, ou ela fala, Mari, lá vem a Mari com esses papos aí, nada a ver de novo. E acontece muito, né? E aí tem uma identificação com um pensamento. E a partir desse momento que você se identifica com essa verdade, uma verdade, entre aspas, porque é uma verdade sua, do seu ego, do seu ponto de vista, de todas as suas crenças, de sua identificação, de quem você acredita ser, a partir do momento que você muda isso, por exemplo, eu acredito que em todas as situações eu estou certa, tá? A partir desse momento, quando eu passo a observar de fora e percebo que é um padrão disso, só nesse momento eu já estou me desidentificando com o pensamento. Quando eu já passo a ser quem assiste o mundo, experiencia o mundo e não olho somente como aquela pessoa que está dentro do filme, sabe? Então, é como se o céu, o azul lindo, maravilhoso céu, tô morando em São Paulo, né? Então não tem muito céu azul maravilhoso, mas como se o céu fosse a consciência observadora que tem capacidade de questionar os comportamentos, e como se as nuvens fossem os pensamentos. E assim como as nuvens passam devagar ou rápido, dependendo da velocidade do vento e do pensamento, os pensamentos também passam. Então você consegue também passar a se despersonalizar e ver de terceira pessoa, né? Questionar de fato. Ah, Mari, mas o ego, ele é o meu inimigo? Não, o ego é o seu aliado. Ele foi moldado por suas situações vividas. Um exemplo, eu não queria ser mãe, eu não queria casar, não queria ter filhos, não queria muitas coisas antes dessa parte de autodesenvolvimento. E durante esse processo, eu descobri que tinham tantas coisas enraizadas em mim sobre crenças, né? Sobre família, sobre identidade da salvadora, da Mulher Maravilha, etc. Daquela mulher Xena guerreira, que quando eu comecei a olhar para dentro, eu percebi que meu grande sonho sempre foi ter uma família. E justamente por eu não ter vindo de uma boa família. Não no sentido de boa família, de uma família. A minha família é muito boa, só que eu fui abandonada pelo meu pai, fui criada pelos meus avós, então tudo isso fez com que eu acreditasse que isso fosse um modelo de família e eu não queria que ninguém vivesse isso. Até em um momento que eu me desidentifiquei com aquela crença. Olhei de fora e entendi. Eu estava repetindo padrões e eu tinha criado uma verdade que na verdade não é uma verdade, que família seria isso, seria o abandono, seria a negligência, seria apanhar. No caso, eu apanhei muito, né, quando era pequena.
por quem me criou, enfim. Não pelos meus avós, nem pela minha mãe, mas enfim. Eu apanhei muito na época e eu pensava que isso era a criação de filhos. E essa crença fazia com que eu não quisesse me casar e não quisesse ter filhos. Então, olha como uma crença, como uma verdade pode impactar em toda uma vida quando você se identifica com ela com unhas e dentes. Imagina se eu tivesse aquela síndrome de Gabriela de nasci assim, essa sou eu, e não tivesse a abertura de mudar quem eu sou, porque na minha visão nós somos pessoas 100% mutáveis. E aí a gente consegue entender que o nosso ego, ele é o nosso aliado porque ele tá ali para nos defender. E eu não queria não ser mãe porque eu sou uma pessoa ruim ou porque eu acreditava piamente que isso seria de forma maléfica para mim, mas o meu ego e a minha verdade faziam com que eu não quisesse sofrer e nem causar sofrimento a outra pessoa. Então, o ego e identificação também tem um lado positivo. Ele tá ali para te defender de um sofrimento também. Então, e existe também a armadilha de quando a pessoa se desperta no sentido de estou passando a tomar consciência sobre uma realidade e eu entendo as minhas sombras, né? Porque o ser muito iluminado, a mesma proporção de luz é a mesma proporção de sombra, sabe? Então, a partir disso, o ego que sente que já evoluiu, muita gente pensa, mas eu já evoluí, agora tá todo mundo vivendo no automático. Sendo que na verdade não é assim. A gente tá aqui justamente para ajudar uns aos outros com humildade. E uma coisa que eu tenho muito para mim é que o despertar das crenças e dos bugs mentais, eles serão para toda uma vida. Porque por mais que a gente vá entendendo, identificando e vendo as crenças e coisas e se questionando, é uma coisa que vai acontecer pro resto da nossa vida. Porque bug mental, gente, é o que mais tem. Então não acha que você, eu estou disperso e simplesmente a partir de agora não preciso de mais nada. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo foi uma crença criada na infância. Assim como imagina que tem ali uma pessoa, uma criança, que ela foi validada durante a sua vida inteira, a sua infância inteira, que ela precisava ser útil para se sentir amada. Quando ela vai para um relacionamento, a tendência dela ter ela se colocar em validação, se colocar em situações que ela entregue mais do que ela consegue receber, é muito grande. E isso não é porque ela quer de fato isso, é porque está no inconsciente. Tá muito enraizado ali embaixo, então ela não consegue ver o que está acontecendo. E por isso que a gente precisa de terapia. Né? Terapeutas também precisam de terapia. E a grande chave é você conseguir ver esses padrões de comportamento, mas sem se forçar a. Nossa, eu vou quebrar o ego na porrada, sabe? Não é assim que vai funcionar. Vou quebrar essa crença. Não é quebrar a crença, é você ter consciência e passar a se questionar de quem é essa voz, sabe? Por exemplo, a criança que teve que validar a sua, que teve que validar que ela é capaz de se sentir amada para agradar, a partir do momento que ela pensa, ok, eu estou agindo dessa forma com o meu marido, com minha esposa, porque eu de fato quero, ou porque eu sinto que se eu não realizar, eu não serei amado de volta. Ok, eu sinto que eu não seria amado de volta. E aí vai fazendo o retrocesso no sentido de, e se eu não fizer? Que voz vem na minha cabeça? Será que é a voz do meu pai, da minha mãe, falando algo para mim? Então quer dizer que essa voz não é minha. Essa verdade ela foi herdada. E a partir do momento que eu consigo observar e questionar a crença, eu tenho um poder também sobre ela.
Ah, Mari, mas eu vou conseguir resolver isso da noite pro dia. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas só de você ter o poder de se desidentificar com o ego sobre essa crença, sobre essa verdade enraizada, é um poder. Tem uma frase do Eric Loureiro que é incrível, que é: o inimigo revelado é o inimigo derrotado. É exatamente isso. Não é sobre você querer simplesmente resolver da noite pro dia, pode ser que aconteça, mas a partir do momento que eu vejo, opa, eu tô fazendo esse padrão de comportamento por causa disso, disso, disso. A tendência é que a crença ela vai perdendo força, porque você repetiu e repetiu e repetiu ela por muitos e muitos anos, tá? Então, tenha compaixão, principalmente, tenha clareza de quem você é, tenha clareza de que talvez você não seja quem você acredite ser. Aconteceu comigo, eu acreditava que eu era muitas coisas que eu não sou hoje. E tenho certeza absoluta que talvez amanhã à noite, hoje à noite mesmo, eu já não seja a mesma pessoa, porque eu tô 100% em construção e ser melhor a cada dia e entender que nós podemos sim ajudar outras pessoas a se desidentificar com o ego e ter essa tranquilidade e leveza para ser, na essência, luz, amor e fonte de transformação para outras pessoas. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Me dá um exemplo de temas que você gostaria de ouvir por aqui, nos comentários. Curte, compartilha e vamos juntos nos despertar dessa nova consciência.